Vem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para conversar com a Helena. Helena aqui da Cidade Feliz, estamos conversando um pouquinho, mas já conversamos aqui um pouquinho sobre educação de filhos. Conversamos um pouquinho sobre alimentação, sobre primícias, sermos servos obedientes ao Senhor, não só filhos queridinhos, né? Que muitas vezes estão lá disfarçados de queridinho, de amorosos, né? A gente vê isso muito, né? Tem muitos, eu julguei lá antes, já os irmãos já estão sabendo que é julgamento, né? Tem irmão que vem, que é uma bênção na igreja, né? Fervoroso, sai dali, não tem nada de obediência, né? Mas dá aquela aparência de queridinho, que beleza. E nós somos assim também, às vezes com os pais naturais, e a gente tem que se analisar para ver se a gente não está sendo assim, né? Só filhos queridinhos e não servos obedientes, porque quem o Senhor abençoa é o servo obediente e não o filho queridinho, que eu tirei hoje aqui uma grande lição com a Helena, sobre isso, não é? Não adianta a gente ficar lá se posando, né, de filho querido. Tem que ser servo obediente, né? A gente falou também da questão de a gente se achar capaz, a gente atinge ali, vamos dizer, uma aparência, aquela adolescência espiritual, deixa que agora eu faço, agora eu já consigo sozinho, e isso pode ser um entrave muito grande. Falamos também aqui do livro Pânico na Areia, que fala do espírito de Jezabel. E, por último, estávamos falando sobre oração e intercessão, que é uma obra difícil porque a gente não tem louros, né, para fazer uma obra dessa. É realmente tu e o Senhor. Até porque tem aquela passagem que diz, né, se tu vai fazer para querer glórias dos homens, né, já tens a recompensa. Agora, se tu faz lá para que o Senhor te recompense quietinho, sem buscar glória, o Senhor é quem vai recompensar realmente, né, Helena? Me vem duas passagens bíblicas que me ajudam muito assim a temer o Senhor, que é o Salmo 139, que eu creio assim que foram palavras que entraram em mim com muita vida. Porque e Colossenses 3:23, que diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, né? Então, assim, o que isso significa? A oração e intercessão, ela justamente, ela nos ajuda a trazer essas palavras como vida para dentro de nós. A partir do momento que eu leio aquilo, eu creio naquilo, mas isso ainda não se tornou vida. Então eu preciso orar e pedir. E muitas vezes, quando eu leio aquele versículo, principalmente Colossenses 3:23, né? E lá está escrito: faça para o Senhor e não para homens. Então eu olho para a minha vida, né? Aí eu faço algo para alguém, principalmente na casa, né? Eu venho aqui, porque é muito fácil, que nem para o meu temperamento, servir na igreja, tá? Então, aqui, assim, eu vejo que o Senhor tem me dado uma capacidade para vir aqui, isso me gera prazer quando eu estou aqui. Em algumas áreas não, que eu já confessei para a irmã do departamento infantil, que ali eu ainda estou em processo de desenvolvimento, mas enfim. E aí, só que em casa, a gente é o que é, né? Então, ali, a gente faz. Aí faz para o marido, faz para o filho, faz para o pai, faz para a irmã. Mas e daqui a um pouco o Senhor permite que o vaso lá faça alguma coisa que te desagrada, né? E aí vem a amargura. Por que vem a amargura, né? Por que ela se levantou, então? É porque eu não fiz para o Senhor. Eu não fiz aquilo para Deus. Porque se eu fizesse para o Senhor, eu saberia que eu não receberia a bênção daquela pessoa, mas sim do Senhor. Como está escrito lá, que a gente ganha uma herança do Senhor que a gente já ganhou, né? Que é o Cristo, glória a Deus. Mas a gente ainda quer mais, quer mais, quer mais, é sanguessuga. Mas falta oração para isso se tornar realidade. E é por isso, irmão, que eu vejo que chegou a minha hora de romper na oração, porque muito conhecimento o Senhor me deu. Muito. Em 5 anos, assim, olha, irmão, eu compartilhei com uma irmã esses dias, eu temo isso. Porque eu sei que isso pode me tirar da visão, isso pode me fazer a qualquer momento, como já aconteceu com alguns irmãos nossos, que eu me lembro assim, irmão, meu Deus, eu pensava, eu ia num culto e eu conheci esses irmãos, tinha um irmão, que eu não vou citar o nome, mas ele me chamava muita atenção pela pregação, porque eu via Cristo nele. Sabe, eu via Cristo nele, e de repente, quando eu ouço esse irmão saiu da igreja, eu disse, não pode ser. Eu não entendia, sabe, como aquele irmão saiu da igreja, ele tinha tocado Cristo. E aí foi fé, discípulo, apostasia que me ajudou, né? Amém. Porque esses dias o Ministério da Palavra disse, repitam, fé, discípulo, apostasia. E ali o Senhor me mostrou. Teve uma passagem onde ele me abriu a visão, onde diz, que fala de, eu não lembro muito bem da ordem, Caim, Balaão, e Coré, né? Que são as 3 fases. Aí começa com Caim, eu acho que vai para Balaão, que é que ele se deixou, né, pela soberba, e depois foi Coré, a rebelião. E ali o Senhor me mostrou. Começou com Caim, ele não vai direto para Coré,
que é a rebelião. Eu não entendia como é que uma pessoa que estava tão bem com o Senhor, sempre recebendo revelação, sempre na frente, sempre na igreja, sempre se disponibilizando. E aí o Senhor me arremeteu então lá para Caim. Por quê? Porque a gente faz do jeito que a gente não ora antes. O Senhor trouxe uma irmã para a igreja da Feliz, não é glorificar a irmã, tá? Mas essa prática eu creio que tinha se perdido um pouquinho entre nós irmãos por falha de todos, sabe? E porque nós somos um corpo. Não é por problema de um. É que se um erra, todos erram. Tem até uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de citar, que foi aquela onde o povo de Deus no deserto perdeu a guerra contra Ai. E os irmãos lembram por quê? Foi porque Josué foi lá, chorou, né? Senhor, tu nos fez perder contra esse povinho de nada. E o que o Senhor respondeu? Vai lá e conserta o pecado do teu povo, porque um irmão pegou coisas que não devia pegar. Quem pereceu foi todo o povo. Então, nós precisamos dessa realidade que um irmão errando, não adianta eu condenar. Eu não pratico isso ainda plenamente, irmãos, tá? Eu estou me cortando aqui de um jeito, mas, enfim, essa é a realidade que o Senhor quer nos trazer. Eu não adianta eu condenar o irmão, vou estar me condenando também, eu preciso dar suporte para o irmão. E aí, isso tudo, como? É indo lá, mostrando para o irmão que ele está errado? Não, oração. É através da oração para o Senhor iluminar ele, porque se o Senhor me iluminou, foi o Senhor, não foi? Amém. Então, não foi ninguém que me falou, foi o Senhor que me iluminou. O mesmo Espírito que está em mim, não está no Espírito lá no irmão também? Amém. Faz a mesma obra. E aí o Senhor trouxe essa irmã para cá, uma missionária, para nos ajudar na obra. E aí essa irmã entra no carro e está orando. Essa irmã vai para algum lugar, ela está orando. Então rompeu assim agora a oração, né? A gente vai para algum lugar, a gente já ora. E isso está gerando prazer. Porque a gente está vendo agora o Senhor fazer a obra, por quê? Por causa da oração, por causa do clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter, eu sararei a terra. Então, não haverá obra sem oração. É necessário o equilíbrio da consagração. E é isso que eu vejo assim que está faltando em mim ainda. É o romper na oração, por tudo. Se existem pessoas que me magoam, é porque falta oração. Se existe divisão no lar, quem é a submissão? Quem é a coluna? Quem tem que estar lá? Provérbios 31 diz, lá também diz, a esposa sábia edifica o lar. Parece assim, né? No começo o inimigo vinha para cima de mim e dizia assim, meu Deus, mas que fardo que tu tem que carregar. Não é se eu aceitar essa palavra que ele vem na minha mente e me diz, se tornará um fardo. Mas eu rejeitei, glória a Deus e pela graça da alimentação que o Senhor me deu, de ver, irmãos, eu fui criada para isso. O meu desfrute é servir o Senhor. Amém. Claro que porque eu ainda não consigo tocar isso como um prazer, que eu ainda faço algumas coisas com esforço e obrigação, e o Senhor sabe disso, mas é com esforço que a gente vai herdar o reino. Amém. Mas o Senhor me mostrou que se eu entender que a mulher, eu, Helena, fui criada para ser esposa, mãe, e assim sucessivamente praticar tudo isso no decorrer daquilo que o Senhor vai me mostrar, levita, oração, auxiliar nas funções do templo, mas como prioridade é ser auxiliadora idônea de Cristo, e assim sucessivamente do meu marido, indiferente se ele é cristão ou não, e assumir isso. Gênesis que diz, né, que a mulher foi criada para servir, o teu desfrute é... Perdão, irmãos, eu esqueci do versículo, mas esse versículo é... o teu desejo será para o teu marido. Ah, sim. Amém? Então foi para isso que eu fui criada. Eu não aceito, eu ainda estou em rebelião, porque eu ainda acho que eu tenho direitos, mas seria melhor se fosse do meu jeito. Não, é melhor do jeito do marido. Em nome de Jesus, isso se tornará uma realidade na minha vida em breve. Mas é isso, aceita a tua posição para a qual tu foi criada e o Senhor vai fluir através de ti, mas é necessário aceitar. E é isso que o Senhor tem me mostrado que está faltando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Autoridade e submissão. Irmã, e qual é o material agora aqui que nesse momento assim que a irmã lembra, que a irmã sente assim, quando eu comecei ou que eu senti que foi uma guinada? Tem algum material assim que tu lembra assim, olha, aquele quando eu toquei foi um livro, ou foi uma ministração, foi um culto? Eu sempre pergunto isso porque os irmãos vão vendo assim que em cada vaso o senhor trabalha de um jeito. Então tem uns que é uma semi-escola, tem outros que é um livro, tem outros que é um encontro. E assim vai. Então, pergunto aqui para a irmã, assim, a irmã tem algum material que lembra, assim, que foi quando pegou, nossa, agora eu acho que eu acertei o rumo da minha história aqui, agora eu peguei o trilho. Olha, irmão, é que nem eu estava compartilhando, a minha vida com Cristo, ela teve fases, né? Então, assim,
como eu nunca tive assim um material que tipo todos eles me chamam a atenção. Eu não sei, tudo. Então, para cada área da minha vida, esses materiais me deram uma guinada. Casamento, esposa em modelação, filhos, educação infantil, inculcarás a teus filhos. Então, para cada material, para cada área, mas eu me lembrei agora de um encontro, tá? Que eu fui, em Passo Fundo, tá? E foi no meu começo da igreja. E quando eu vou para os encontros, era o primeiro encontro, agora eu me lembro, então ficou muita expectativa sobre esse encontro, sabe? Como seria a primeira vez que participou com toda a congregação? Ver sinais e ver maravilhas, sabe aquela coisa assim de... Enfim. Mas e aí no decorrer do caminho, aconteceram algumas circunstâncias entre uma irmã, porque eu adoro criança pequena. Eu não sei porque eu tenho uma paixão por criancinha pequenininha, assim, sabe? Dá vontade de pegar. E uma irmã tinha uma menina, né? Que é justa a irmã daqui da igreja. E eu adorava pegar aquela criança. E não sei por que, assim, no decorrer do caminho, eu peguei o inimigo permitiu que eu pegasse uma coisa, assim, que aquilo me gerou amargura e eu não vi. Porque parecia que a irmã não queria que pegasse a criança. Era o que pareceu, tá? Era o que eu tinha visto naquele momento. Tua percepção ali foi. Isso aí, foi a minha percepção. Mas ali eu não tinha percebido. E aí eu fui para o culto, enfim. E na hora do meio-dia, eu vi assim, por que eu te digo que o Senhor me deu muito? O Senhor já me deu no começo que eu tinha que jejuar. Rompeu logo sobre o jejum. E naquele encontro, aquela irmã ficou para jejuar. E eu tinha sentido dentro de mim que era para mim ficar junto com ela. E eu não fiquei, sabe? Tipo assim, eu rejeitei aquela voz. Falei, não, hoje eu não vou jejuar, vou junto com os irmãos para almoçar, né? E de tarde subiu um profeta no encontro, né? E começou a falar e exortar. Eu só sei que eu comecei a me lavar em lágrimas, né? E aquilo vinha, eu não tinha força para conter e o Senhor ele começou a exortar e eu tomo muita posse. Tipo, quando vem aquilo, eu digo, Senhor, eu não estou vendo, me mostra onde é que está, me mostra, porque eu quero ver. Porque se eu não estiver vendo, eu corro sério risco de sair daquele lugar e não ter visto o engano e não mudar. Mas se o Senhor está falando, pelo menos eu tenho que me dispor a querer ver. Se Ele não mostrar, amém. Mas continue duvidando da tua santidade, irmão. E aí o Senhor me mostrou, e daí o Senhor, onde é que foi que eu errei, né? Porque daí lá dizia, tu tem amargura no teu coração, e não sei o que, e o Espírito falava. E uma hora ele me mostrou aquela cena do ônibus, né? E me mostrou o que isso acabou ocasionando, que eu não fiz o jejum, não fiquei... E tudo foi porque, na realidade, eu não fiz o jejum porque eu não queria ficar com a irmã, porque até então eu não tinha visto que eu tinha amargura em relação a ela, porque eu gosto muito dessa irmã. E aí, só que por eu ter deixado essa amargura entrar, que eu não vi aquela hora, eu perdi a percepção e o temor do Senhor, porque o que me faz jejuar? É temer o Senhor, é saber que Ele me chamou, eu ouvi aquela voz, eu ouvi aquela voz e eu preciso me inclinar rápido. Mas quando a gente não se inclina, é porque tem alguma coisa nos separando da graça do Senhor. Só que eu não tinha visto. Então eu não fiz o jejum porque eu estava brava com ela. Eu não quis fazer porque eu não dei bola para aquela voz, eu estava separada do Senhor. E aí de tarde, então, quando o Senhor me mostrou, Ele disse, agora tu vai pedir... foi um dos primeiros perdões que eu tive que pedir para um irmão da igreja. Meu Deus do céu, não, mas para aquela irmã... Eu tenho que pedir perdão. E aí, eu me lembro assim, eu chorei muito, mas eu disse, não, eu não quero sair daqui, porque, só para arremeter, assim, da expectativa, eu não tinha sentido nada, o encontro inteiro, o dia inteiro, sabe? Eu queria ter sentido alguma coisa, alguma emoção, sei lá. Mas no fim, isso foi no finzinho, assim, acho que era umas 4h30, assim, o encontro termina às 5, que isso aconteceu, aí o Senhor veio, né? Veio com tudo, veio com a exortação e me fez sentir. E eu glorifico ao Senhor que Ele me fez ir consertar com a irmã. E aí o que eu tirei disso? Justamente isso. Realmente aquele versículo que está em Hebreus 12, 14 e 15, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e que nenhuma raiz de amargura vos separe da graça de Deus. Eu creio que isso se remete à fé dissipa apostasia de novo, né? Porque na realidade Caim, ele se amargurou contra o Senhor e por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Porque a gente se amargura, na realidade, não é contra os irmãos, né? É contra o Senhor. E quanto mais tu deixa aquilo, vai te afastando da graça. E aí, quando tu vê, tu está na igreja, tu está louvando, como é falado no ministério. Eu nunca entendia isso, mas é bem isso, irmão. Se tu não cuidar, apanhar as raposas e as raposinhas, é os pequenos detalhes. Então, assim, não deixa para depois, sabe? Pega e faz. Só que eu vejo que isso foi no começo. Agora, com a graça se findando...
a alimentação tem que aumentar justamente por isso. Porque o que me trouxe foi a luz que me mostrou a amargura, eu não tinha visto ela. Então, hoje, quando eu vou ouvir uma ministração, que nem a de paciência ontem, né, que eu vi que eu não tinha, aí o Senhor me trouxe luz, eu tive que confessar e clamar para o Senhor me dar paciência, porque provavelmente vão vir provas relacionadas a isso. Então, eu lembro desse encontro que me marcou muito, assim, que foi tremendo, assim. E a gente vê como para cada um é diferente e traz sempre aquela luz. Muito legal aqui poder compartilhar com a Helena, trouxe aqui para nós muita experiência que com certeza vai estar aí trazendo para que você se examine também, para ver onde é que eu talvez estava aqui vendo e a irmã foi vaso aí utilizado para me trazer luz também para aquilo que naquele momento não está tão bem assim com o Senhor. E agora, a partir de agora, com as experiências, com os testemunhos que você vê dos outros irmãos, o Senhor exorta a todos nós. Deus abençoe vocês. Obrigado, Helena, pela participação aqui. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.